Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, crianças. Vamos chegar mais um pouquinho aqui perto da tia? Vem todas as crianças sentarem para cá. Os adultos podem tomar o assento. Enquanto as crianças se aproximam, eu gostaria de agradecer, primeiramente aos pastores da igreja e também às líderes das crianças, a tia Day e a tia Neu, pela confiança. E dizer que eu estou muito feliz em estar aqui. Dizer também que hoje a ministração talvez seja um pouco diferente. Mas eu quero dizer para vocês, pais que estão sentados aqui, a palavra é a mesma. Porque a palavra que está escrita nessa Bíblia, ela não muda. Então hoje eu tenho certeza que Deus vai falar com todos que estão aqui, amém? Vamos iniciar então, crianças? Vamos iniciar. Hoje a palavra do Senhor, quem aqui entende o tema desse culto de hoje? Repete com a tia. O maior, mais alto. O maior pintor do mundo. Quem aqui gosta de pintar, levanta a mão. Todo mundo gosta, né? De desenhar, de pintar. O pastor desenha muito bem, inclusive, só que não. Seguindo aqui. O que nós utilizamos hoje para colorir um desenho, por exemplo? Um pincel? O que mais? Tinta, canetinha. O Nicolas gosta de guache. Cadê o Nicolas? Tá ali, ó. Toda vez ele quer pintar com tinta. Enfim, o que mais? Giz de cera. Mas hoje, vocês vão conhecer uma história diferente. Um pintor, vocês sabiam que esse pintor ele não precisou de nenhuma dessas ferramentas? Nenhum desses materiais. Hoje a gente vai contar a história de um pintor que ele é tão poderoso. Mas ele é tão poderoso que ele fez essa pintura com o quê? Com o poder da sua voz. Quem será que é esse? Vamos conhecer? Enquanto eu for colocando as palavras aqui, eu gostaria de alguém que tivesse fantasiado, ficasse aqui atrás só para segurar, tá bom? Aí vocês podem vir na ordem. Eu gostaria que todo mundo fechasse os olhos nesse momento. Já fiquem preparados. Fechem os olhos, as crianças todas de olhos fechados, amém? E eu vou começar a contar a história. É verdade. A tia pode começar a história? Tá todo mundo de olho fechado? Então vamos lá. No começo de tudo, não existia nada. Nada de céu, nada de terra, nada de cor. Era tudo escuro. Imaginem, crianças, como uma tela em branco. Tá todo mundo de olho fechado? E aí hoje nós vamos entender o que esse pintor, o maior pintor do mundo, ele criou. Amém? Podem abrir o olho. Todo mundo tá vendo? A Bíblia vai dizer que antes a terra, essa terra aqui que vocês estão vendo, ela era sem forma e vazia. Ela era escura e não tinha nada. E aí, o que será que aconteceu? A Bíblia vai dizer que esse pintor, chamado Deus, ele olhou e ele decidiu fazer algo muito incrível. E ele disse assim: haja luz. Repete com a tia. Haja luz. Olha. E aí, o que aconteceu aqui? No primeiro dia da criação, houve luz. E a Bíblia vai dizer que a luz apareceu, o escuro foi embora. E Deus, ele sorriu. Sabe por quê? Porque ele viu que o que ele criou era bom. Todo mundo conseguiu entender esse primeiro dia da criação? E o que será mais que esse pintor ele fez? O que vocês acham? Segundo dia da criação.
Esse pintor, ele fez a divisão entre as águas. Quem aqui acha o céu bonito, levanta a mão. E quem aqui gosta do mar, de ir para a praia? Vocês gostam, né? Tá vendo aí, ó? Isso é para os pais levarem para a praia. Deus criou no segundo dia a divisão entre as águas. Ele fez o céu, esse céu tão lindo que nós conhecemos hoje, e ele fez também o mar. E sabe por que ele fez o céu? Todas as vezes que nós olhamos para esse céu tão lindo que está lá fora, nós entendemos o quanto ele é? Fala com a tia, o quanto ele é? Muito bem, então esse Deus, ele é muito grande, porque ele cria coisas maravilhosas. Quem vai segurar o segundo? A nossa raposa aqui, ó. Pode vir para cá. E o que será que esse pintor, ele criou no terceiro dia da sua criação? O que vocês acham? Tá vendo, né, pastor? Eles aprendem lá na escolinha. O que mais? Os animais, será que foi nesse? Tá ansioso? Calma aí. Vamos lá. No terceiro dia, vamos lá. No terceiro dia de criação, esse mesmo Deus, ele viu que aquela divisão de águas, de céu, era muito bonita. E aí, o que ele fez? Separou o mar num lugar só. Separou ali a terra. E aí, a terra ficou firme, ficou seca. E aí, ele falou, tá faltando alguma coisa. Quem aqui gosta de cor, levanta a mão. Todo mundo aqui gosta de cor, não é? Esse pintor, ele começou a fazer árvores, e ali os troncos marrons, ele começou a fazer aquelas árvores verdes bem bonitas, e ele fez a flor, e ele colocou a cor na flor. A Bíblia vai dizer que ele coloriu o mundo, mas ele coloriu de que forma? Ele começou a colocar árvore, começou a colocar frutos, começou a colocar flores, a grama, tudo aquilo que nós gostamos na natureza. Tudo isso foi o nosso Deus, Todo-Poderoso, que criou. Quando nós olhamos a natureza, nós não sentimos ali que foi uma criação de Deus? Nós não sentimos a presença de Deus quando nós vemos um lugar tão lindo? É porque nós sabemos quem foi o Criador. Esse aqui foi o terceiro dia. Mas aí esse pintor viu que ainda estava faltando alguma coisa. E aí nós vamos para o quarto dia. Repete comigo. Quarto dia. Isso. Nesse quarto dia, pode vir, Yasmin, nossa Branca de Neve, vem para cá. O que o pintor criou nesse quarto dia? A lua, repete com a tia, a lua, as estrelas, o sol. E ali ele fez a diferença entre o dia e a noite. Ou seja, quando é noite, nós temos as estrelas e a lua. E quando é dia? O sol bem lindão para a gente poder brincar e aproveitar o dia, amém? É mesmo, é bem brilhante mesmo. E assim houve o dia e a noite no quarto dia. E esse pintor viu que tudo que ele criou era muito bom. E aí veio o quinto dia. O que será que ele criou nesse quinto dia, crianças? Bem alto. Será que foi os animais? A Bíblia vai dizer que esse pintor, ele fez peixes e ele fez também as aves. Mas por que ele fez os peixes e as aves? A Bíblia vai dizer que o mar, ele se tornou casa. Mas por quê? Deus criou peixes grandes,
peixes pequenos, peixes rápidos, peixes lentos. Criou tudo quanto é tipo de peixes que ficam dentro do mar. Só que não foi só isso. Quem aqui gosta de ouvir o canto dos passarinhos? É bonito, não é? No quinto dia, Deus criou também as aves do céu. E então, o céu começou a se tornar o quê? Música. Por que que o céu se tornou música? Porque os passarinhos, eles cantam lá em cima, não é? Olha que linda a criação desse artista. Vamos para o quinto dia. O Homem-Aranha está meio lento, vocês não acham? Vamos lá. E aqui, Deus continuou então a sua obra, porque ele viu que era algo bom. E aí nós vamos para o sexto dia. O bombeiro aqui vai segurar o sexto dia. Vamos lá. O que que Deus criou nesse sexto dia? Os animais terrestres. Como vocês são inteligentes. E aqui ele criou a girafa. Ele criou o elefante. Ele criou todos os animais que nós conhecemos hoje. E aí, nós podemos ver aqui que ele criou animais fortes, como o cavalo, como muitos outros. Ele criou animais que são fofinhos, como o coelhinho, como o cachorrinho que vocês gostam. Ele criou também animais perigosos e ferozes, como o leão. Meu Deus! Tá com virose esse aqui? Vamos orar por esse leão que ele tá meio enfermo. Enfim. Aqui, Deus ele criou todos os animais da terra. Só que Deus ele olhou para essa criação, ele viu que ele já tinha feito ali a luz, as águas, as árvores, os frutos, o sol, a estrela, os animais, os peixes, as aves, mas faltava alguma coisa. E aí que nós entramos onde Deus quer falar conosco hoje. O que será que estava faltando nessa obra do maior pintor do mundo? Será? E agora nós entraremos na parte mais linda da história. Vocês estão curiosos para conhecer essa parte? Então vamos lá. O que que Deus criou no sexto dia? A criação dos seres humanos. Olha só, aqui é o Adão e aqui é a Eva. Mas foi assim sempre? Deus só criou e está tudo bem? Não foi assim simples, não é? Depois que ele tinha terminado tudo, essa criação ele fez diferente. Sabe o que esse artista, esse pintor, ele fez? Antes ele não tinha feito tudo com a sua poderosa voz? Não foi? Que ele falava, haja luz e houve luz. E ele falava que venham as estrelas e vieram as estrelas. Não foi com o poder da voz? Dessa vez, crianças, olha que curioso. Esse artista, esse pintor, ele se abaixou, ele pegou o pó da terra e ele começou a formar o ser humano. Então, essa criação, ele fez com as próprias... Ele fez com o quê? Com as próprias... Olha que bonito. Então, nós não somos uma simples criação. O nosso Deus, o nosso artista, ele nos fez com as próprias mãos. E aí, o que mais que aconteceu aqui? A Bíblia vai dizer que ele fez tudo nos mínimos detalhes. Sabe por quê, crianças? Ele colocou em nós olhos para que nós possamos enxergar as coisas belas que ele fez. Mas ele não fez só isso, ele também colocou ouvidos para que nós pudéssemos ouvir a sua
voz e a sua palavra. E o que mais que ele colocou em nós? Mãos. Abraça o coleguinha aí do lado. Abraça o coleguinha. Ele colocou em nós as mãos e os braços para que nós pudéssemos abraçar, para que nós pudéssemos ali demonstrar afeto um pelo outro. Vocês estão entendendo a palavra? Os adultos estão entendendo também? Amém. E o que mais que ele fez? Ele fez os nossos pés, para que nós pudéssemos caminhar aonde? No seu caminho. Tem uns pés que são bem feinhos, não são? Mas até esses foi Deus que criou. E ele fez os pés para que nós pudéssemos caminhar ali no seu caminho. Todo mundo entendeu? Para jogar bola também ele criou os pés. Vamos lá. Eu separei aqui um versículo, crianças, que eu quero que vocês guardem no coração de vocês para sempre, tá bom? E esse versículo está em Salmos 139, versos 14. E o que diz nesses Salmos? Eu te louvo, porque me fizestes de modo especial e admirável. As tuas obras, elas são maravilhosas, e disso eu tenho certeza. Quem falou essa palavra foi Davi. Ele estava dizendo que a obra que Deus criou, que somos nós, essa obra-prima, ela é maravilhosa. Ele está dizendo que o Senhor nos fez de modo especial. Vamos seguir aqui? Só que ainda faltava alguma coisa no ser humano, não faltava? Ele tinha corpo, ele tinha mão, tinha olhos, tinha pés. Mas o que será que faltava no ser humano? A mão? O nariz? Não. A Bíblia diz que ele chegou bem pertinho da sua obra e ele soprou o fôlego de vida. Ou seja, o Senhor veio até nós e soprou o fôlego de vida sobre cada um de nós. E aí então, o homem ou a mulher começaram a viver. Olha que obra mais linda. Ele fez com as próprias mãos. Ele usou ali o sopro de vida para que eu e você hoje, nós estivéssemos aqui. E isso serve não somente para as crianças, mas para os pais também. Reconhecerem o nosso valor para Deus. Deus, ele simplesmente nos fez em cada detalhe. E às vezes nós esquecemos de agradecer por esse tamanho milagre que ele fez, que foi a criação. E seguindo aqui, Deus, ele pensa em cada detalhe. Por que Deus pensa em cada detalhe? Ele fez o pastor Renato igual a pastora Suelen? Não. Ele fez a tia Daisy igual a pastora Keren? Ele fez aqui o Lucas igual ao Breno? É diferente, não é? Cada pessoa é diferente uma da outra. Cada pessoa tem pensamentos diferentes um do outro. Mas por isso, a gente pode zombar do coleguinha? Por quê? Quem criou o coleguinha? E Deus criou ele do jeito que ele é. Então a gente não pode zombar de ninguém, mas a gente tem que amar, como Deus nos ensinou que nós devemos amar ao nosso próximo, amém? E seguindo aqui, para a parte mais bonita, Deus, ele não desiste da sua obra. Por que a tia está falando isso? Porque essa obra-prima tão linda, teve um tempo que ela se sujou com o pecado. Vocês sabiam que essa obra-prima, ela cometeu erros? Nós cometemos erro. Essa obra-prima, ela teve desobediência, ou seja, ela desobedeceu a Deus. E o que mais que aconteceu? Essa obra-prima de Deus começou a falar palavras feias e também atitudes erradas. Ou seja, essa obra tão bonita que o Senhor fez, começou ali a se sujar com coisas que não eram
de Deus, que não agradavam o coração dele. Mas aí é a parte mais importante da história, que diz assim, ó: Deus, ele não descarta fora a sua obra-prima. Por isso é que nós conhecemos o plano da salvação, que veio através do nosso... De quem, crianças? Do nosso Jesus. É o plano da salvação que Jesus, ele nos entregou, para que eu e você, nós estivéssemos limpos do pecado, para que nós estivéssemos de bem com Deus novamente. Vocês entenderam? Então vamos seguir aqui para a última parte. Você, criança, vocês adultos, vocês são a obra mais linda que o Senhor criou. Deus não nos fez por acaso. Todos nós que estamos aqui, que acordamos hoje de manhã, nós fomos feitos por um propósito. E qual que é o propósito da sua vida? Qual que é o propósito, crianças, da vida de vocês? Adorar a Deus? É muito inteligente. Deus nos criou por um propósito e Ele não errou na sua criação. A Bíblia vai dizer que nós fomos criados para adorá-lo. Quando nós nos amamos, nós honramos a Deus. Quando nós amamos ao nosso próximo, nós também demonstramos amor ao nosso Criador. E quando nós o adoramos, então, aí que o coração dele se enche de alegria. E aqui nós vamos encerrar com o 7º dia. Só que nesse 7º dia, o Senhor ainda tem muito a falar conosco, amém? O que Deus ele fez, esse artista tão lindo, fez no 7º dia? Ele descansou? Desse jeito aqui? Será que Deus descansou desse jeito? Vamos lá. A Bíblia vai dizer que sim, no 7º dia, Deus viu a sua obra, viu que era algo bom e valioso, e então ele descansou. Só que nós não vamos falar de um Deus que só descansou, mas de um Deus que também habita. Como assim, tia? Habita. Esse Deus, ele não somente descansou lá, mas ele habitou naquele jardim com aquela criação. Deus, ele não quer somente criar coisas, mas ele quer ter relacionamento com a criação dele. Ou seja, Deus ele não nos criou para ficar aí à mercê de nada. Deus ele quer um relacionamento conosco. A Bíblia vai dizer em Gênesis que todos os dias, ao entardecer, o Senhor, o próprio Deus, descia até ali o jardim para conversar com Adão e com Eva, para conversar com a sua criação. E eu quero dizer para vocês, crianças que estão aqui, adultos que estão aqui hoje ouvindo essa palavra, o nosso Deus, ele não somente nos criou, mas ele quer relacionamento conosco. Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer também que nós escutemos a voz dele. E talvez muitos de nós fomos criados, fomos amados por Deus ali de uma forma muito intensa, mas aí nós deixamos o pecado tirar o relacionamento que nós temos com Deus. Dá um glória a Deus que a tia vai beber água. Glória a Deus! Glória a Deus. Esse Deus, ele não quer somente nos criar e criar coisas maravilhosas para que os nossos olhos vejam, mas ele quer que nós venhamos acreditar nele. E não mais do que acreditar, ter relacionamento. E relacionamento é construído através de oração. Mas é somente através de oração, crianças? Ler a Bíblia também é um tipo de relacionamento. O que mais? Oração também é muito importante, mas ele quer que com a nossa vida nós venhamos mostrar o quanto o amamos. Ou seja, Deus ele quer que nós venhamos demonstrar esse relacionamento na escola, no trabalho, aonde é que nós estejamos. Que nós possamos mostrar que nós não somos somente obra desse maior pintor do mundo, mas temos também um relacionamento e somos amigos dele, amém? E as crianças se levantem.
Os adultos também, amém? Eu gostaria que a pastora Keren já preparasse um louvor. Tudo bem? E hoje, crianças, antes do nosso pastor Renato vir orar por cada uma de vocês, eu quero que vocês repitam algo com a tia, amém? Tá todo mundo prestando atenção? Dá um glória a Deus. Repete com a tia. O maior pintor do mundo me criou e escolheu morar dentro do meu coração. Ou seja, esse artista tão lindo, tão talentoso, a morada dele é o nosso coração. Que nós possamos sair daqui hoje acreditando e tendo relacionamento com esse Deus tão incrível. Amém, crianças? E eu agradeço a minha oportunidade, pedindo para que o pastor venha aqui orar por cada uma dessas crianças. Glória a Deus. Vamos orar, crianças? Então dê as mãos, todos vocês aí, um ao outro aí, vai, dê as mãos aí. Dê as mãos, isso, com o amiguinho, vai lá. Dê as mãos, vamos orar, todo mundo unido. Bonitinho, dê as mãos aí pro seu amiguinho, vai lá. Isso. Vocês vão fechar os olhos agora e vocês vão falar com o Papai do Céu. O que vocês queriam ganhar do Papai do Céu? Ganhar o quê? Você queria mais um irmão? Meu Deus. Thaís, um irmãozinho. Glória a Deus. Vocês querem ganhar o que do Papai do Céu mais? Um PS5? PS5? 1000 Roblox? Uma irmã? Meu Deus, Keren, Naldinho. Vamos orar. Se Deus ouvir essa oração hoje, dá a mãozinha aqui pro amiguinho, Vamos orar. Oremos, amém, irmãos? As crianças fazem os seus pedidos, né? Conforme o desejo dos seus corações. Eu queria orar para que Deus desse aos pais condições para dar aquilo que é importante para eles, né? Se o Senhor sabe o que nós precisamos. Às vezes a gente pede coisas, mas às vezes não é da vontade de Deus. Mas se a gente pedir e for da vontade de Deus, se cumpre. Vamos orar. Eterno, estamos aqui diante da Tua presença. Tivemos aqui uma aula bem didática, explicando os 7 dias da criação, demonstrando cada dia o seu cuidado. Um pintor, um autor que fez com grande maestria, que os próprios anjos se alegravam quando o Senhor o fez. Deus, aqui no culto infantil, a nossa oração é incutir na mente dessas crianças, ó Pai, como escrito está em Deuteronômio, que nós precisamos colocar dentro do coraçãozinho delas, ó Pai, as palavras da Tua lei. Como é importante ensinar a palavra. O resultado não é agora, o resultado é lá na frente. Porque ensina a criança no caminho que se deve andar. E quando ele crescer, não se desviará dele. Esse é um processo longo, Senhor. É um processo de caminhada. É um processo difícil. Ontem, numa aula aqui, juntamente com as tias, as professoras, as educadoras do Ministério Infantil, Senhor, nós aprendemos e como é tão difícil conduzir essas crianças. Hoje elas estão num contexto totalmente diferente do nosso. Nós não tínhamos, ó Pai, nem televisão, alguns não tinham. Nós não tínhamos, ó Deus, videogame. Nós não tínhamos, ó Pai amado, celulares. Nem celulares existiam na nossa época. Mas a gente brincava, Senhor, as brincadeiras eram diferentes. Era o esconde-esconde, era o pega-pega. Eram brincadeiras mais sadias que geravam interação social. Mas se nós também tivéssemos nascido nessa época, nós também queríamos, ó Deus, aquilo que a época proporciona. A minha oração também é, Senhor, dê sabedoria aos pais, a ele, não a ideia de tirar, Senhor, ou também não deixar muito, mas que o Senhor dê a nós
a capacidade do equilíbrio, porque isso também dependerá o futuro das nossas crianças. Se nós errarmos na medida, nós vamos afetar o futuro. Se a gente tirar demais, a gente afeta. Se colocar muito, a gente afeta. Nos dê capacidade de ser equilibrados, Senhor, na medida certa, para que nós possamos preparar essas crianças. O inimigo quer destruí-las na infância, e a minha oração é: livre-a de todo mal, toda pedofilia, Senhor, todo homem, toda mulher má que quer destruir o futuro dessas crianças. Dê sabedoria aos pais para que eles não sejam os provocadores, ó Deus, da destruição do futuro dessas crianças. Que eles sejam sábios, que eles não provoquem a ira dos seus filhos, mas que ensinem e ademoestem no caminho do Senhor. Que o Senhor sustente as tias, é um dos ministérios mais difíceis da igreja, Senhor. Pai, levante mais tias, mais pessoas que queiram se comprometer com esse ministério, dedicadas, sendo exemplo, porque não adianta nós ensinarmos, a gente tem que ser aquilo que a gente ensina, porque a vida do professor é a vida do seu ensino. Então eu abençoo as tias, abençoo esse ministério maravilhoso, todas essas crianças, ó Pai, e o pedido que elas fizeram, se for de acordo com a Tua vontade, seja feito. Faça essa oração, em nome de Jesus, amém. Amém? Bate palma para